Bom dia, astronauta. Tudo bom? Sou Carlos Krebs. Começa agora o Duplo Expresso desta quarta-feira, 29 de maio de 2019. Este é o seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. Mas vamos chamar aí o Paulão, Paulo César Ribeiro Lima, que já está aí aguardando para conversar com a gente. E que, Paulão, queria primeiramente dar parabéns aí por essa vitória no STF. Não tenho dúvida que você tem a ver com isso, porque você impunha solitariamente essa bandeira, né, da questão, falando sempre da liminar do Lewandowski, que não vinha sendo respeitada, falando sempre da questão da TAG, e parece que a sua pregação encontrou eco, né, pelo menos até agora, né? A gente nunca pode deixar de ser vigilante nesse caso, mas até agora parece que a gente conseguiu frear esse processo aí de desmonte do sistema Petrobras. Bom dia, Paulão, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso e parabéns. Bom dia, Rômulo, bom dia, Carlos, bom dia a todos, né, que estão ouvindo a gente, né? De fato, nós tivemos duas vitórias muito importantes, né, no Brasil, né? A primeira foi a própria liminar, a própria decisão cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, em meados de junho do ano passado, né, em 2018, né, se não me engano. E na segunda-feira foi divulgada a liminar do ministro Edson Fachin. A liminar do ministro Edson Fachin, ela decorreu da decisão também do ministro Ricardo Lewandowski. E o ministro Ricardo Lewandowski é muito claro, né? Você não pode vender o controle acionário sem licitação e sem autorização legislativa, né? A autorização legislativa pode até haver dúvidas aí, se a Petrobras tem ou não. Mas a licitação não tem dúvida nenhuma, né? Não tem dúvida nenhuma. Então, parabenizar, né, esses dois homens públicos, né, que enfrentaram aí o arbítrio, né? Nós estamos vivendo no Brasil um período de arbítrio, né? E eu vou explicar de onde vem esse arbítrio, né? Nós podemos questionar as privatizações feitas no governo Collor, no governo Itamar, no governo Fernando Henrique Cardoso. Já no governo do PT, a gente não pode dizer que houve também respeito às leis, não. Mas nesses três governos, a gente concordando ou não, houve respeito às leis. Então, a primeira lei foi a Lei 8.031, de 1990, no governo Collor. E a segunda lei, ainda em vigor, né, é a Lei 9491, de 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, nós tivemos, nesses três governos aí, muitas privatizações, né? No meu ponto de vista, né, equivocadas, né, que causaram grandes prejuízos para o país, como a Vale, e até subsidiárias da Paulão, Petrobras. desculpa interromper você, que é o seguinte, tá? Esse aviso aqui que em menos de um minuto vai cair. Se cair, você clica depois de novo no link para entrar de novo. Estou tentando resolver esse problema técnico, mas já fica avisado você, o Carlos, todo mundo. Eu vou reabrir assim que cair esse sinal e aí vocês entram de novo no mesmo link. Mas pode seguir por enquanto aí, Paulão. Tá certo. Então, em todos esses governos, houve um processo houve um ritual para se proceder às privatizações. O primeiro estabelecido pela Lei 8.031 e o segundo pela Lei 9491. E todo esse ritual passa por licitação pública para contratar empresas que fazem a avaliação do ativo a ser privatizado, com muito rigor com relação até eventuais diferenças de preço, né? Sendo possível até uma contratação de uma terceira empresa avaliadora.
Eu até discordo totalmente das avaliações que foram feitas, dos valores presentes líquidos e tal, mas o processo ocorreu. E depois houve, né, um leilão público, né, em bolsa. Então, a Vale foi vendida num leilão público. Houve uma concorrência pública. Você pode questionar, né, os consórcios, informações, mas também todas as subsidiárias da Petrobras que já foram privatizadas, e foram muitas. A Petroflex, a Petrofértil, então, a Petromisa. Perdão, como eu falei, aí estamos tendo problema. Deixa eu reiniciar aqui mais uma vez. Eu estou tentando resolver. Já temos aí na tela, deixa eu ver, rapaz. Já voltei à minha imagem. Você está assistindo o Duplo Expresso na semana de quarta-feira, 29 de maio de 2019. A gente está ouvindo a apresentação do Paulão. Vamos aguardar aí, que já ele deve voltar. Carlos Krebs já voltou. E o Paulão deve estar chegando na sequência. É um problema com relação à liberação lá do... Com o microfone cortado, Rômulo. Você não está ouvindo, mas o pessoal em casa está ouvindo. Você não está ouvindo, mas o pessoal estava ouvindo, Carlos. É porque quando entro na sala, o meu microfone entra fechado. Mas então, pode prosseguir, Paulão, por favor. Então, houve um processo. E aí houve... Né, então, o programa foi muito extenso. Né? Então, a CSN, Usiminas, Vale, Açominas... Mas teve um ritual, um processo legal. O processo foi legal. No regime Temer e no governo Bolsonaro, não há nenhum processo legal no caso da Petrobras. Existe um verdadeiro arbítrio. Né? As decisões, né, sempre foram políticas, à exceção da Petrobras. Isso também, para ser sincero, aconteceu também em privatização também no governo Dilma, né? Arbitrária também. Então, o que a gente está assistindo... Mas focado muito mais nas concessões públicas, certo, Paulão? Não, foi focado nas concessões públicas, mas, por exemplo, a venda da Gaspetro, a venda da transportadora de gás do Sul, né, a NTS, né, isso iniciou no processo o Dilma. O governo do PT... A NTS foi vendida no governo Dilma, Paulão? Não, foi iniciado o processo no governo Dilma. Certo, mas então se ela tivesse ficado no poder, ela teria concluído o processo. Foi iniciado o processo, o desmembramento, a criação da TAG, a privatização da companhia, da petroquímica Suape, né? Olha, e aí eu volto, desculpa interromper, Paulão, eu volto à minha hipótese. Será que não teve uma dose ali de negociação para, em alguma medida, ser um autogolpe, no sentido de que falava assim, olha, dadas minhas bases, eu não posso entregar mais, né? Então, se vocês me tirarem, aí, de repente, vocês conseguem concluir essa entrega, mas a gente negocia, eu mantenho os direitos políticos, posso voltar para o Senado, para uma aposentadoria dourada. Olha, lamentável isso, né? Esse segundo governo Dilma é uma vergonha total para a esquerda, né? A administração que eles colocaram na Petrobras financista, a partir ainda já começando com a Graça Foster, que fez muita besteira, inclusive assimilando aquele discurso de dizer que foi a corrupção que fez o valor de mercado da Petrobras cair, quando era a queda no preço na cotação internacional do petróleo, e também a sua inoperância diante do ataque da Lava Jato. Na verdade, ela paralisou completamente todos os projetos da Petrobras, e aí tentou fazer isso ajudando essa narrativa da Lava Jato de que o roubo estava destruindo o Brasil, quando você vê a própria presidente indicada pelo Partido dos Trabalhadores falando isso. É uma vergonha, Paulo. Sinceramente, assim, quanto mais a gente sabe dos detalhes dessa época, mais indignados nós ficamos. Mas, por favor, pode continuar. Mas aí nós vamos ter que voltar também lá no José Sérgio Gabrielli, né? no presidente Lula, né? Porque o decreto, o inconstitucional decreto 2745, totalmente inconstitucional, foi no governo do PT que o governo deitou e rolou com esse decreto inconstitucional, fazendo contratações por convite de plataformas de $1 bilhão, por convite, chamando quem queria ou quem não queria, chamavam 3 ou não.
o fato de ser chamado já valia muito dinheiro, de não ser chamado também valia. Então, foi um período também muito negativo, né? Esse decreto 2745. Também um período de arbítrio. Mas o arbítrio agora tem que reconhecer que ele é maior, porque, felizmente, esse decreto, o artigo, né? O artigo 67 da Lei 947 hoje já foi revogado pela Lei das Estatais, e esse não existe mais, esse decreto. Mas a Petrobras, a administração da Petrobras, né, então, pegando o que está acontecendo hoje, né, o arbítrio hoje é muito maior do que no governo do Partido dos Trabalhadores. O arbítrio hoje é afrontar uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, utilizar o decreto 9188, que trata de dispensa de licitação, e afrontando o ministro Ricardo Lewandowski, grosseiramente, né? Porque aqui havia uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski no meados do ano passado. Então, em razão daquela liminar, todo o processo tinha que ter sido reiniciado. Não, ela simplesmente ignorou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Ignorou e continuou. E, em abril desse ano, comunicou a venda da TAG, né, por 8,6 bilhões, sem licitação, sem nenhuma avaliação. Então, é um arbítrio absoluto. É praticamente um duplo arbítrio, né? É uma coisa... Aí o ministro Edson Fachin, né, por meio de reclamação constitucional, suspendeu a venda da TAG, mas indicou muito claramente lá que a tese é a mesma do ministro Ricardo Lewandowski. Nenhuma venda de controle acionário, que é privatização, pode ser realizada sem licitação e sem autorização do Congresso. Então, eu acredito que os dois estão fechados na defesa. Aqui é da legalidade. Isso aqui é uma campanha da legalidade desses dois ministros, né? Que estão de parabéns, né? Por enfrentar a administração da Petrobras, o senhor Paulo Guedes, né? E o mercado está em pânico, né? Então, esse pânico do mercado e o pânico da Petrobras, né? Dessa administração que me ofende pessoalmente, né? Quando eu ouço o presidente da Petrobras falar que a Petrobras é uma empresa de exploração e produção, ele me ofende, né? E eu vou considerar aqui a mais absoluta ignorância dele, né? Então, vou partir para o lado da ignorância, né? Partir do princípio que ele é um ignorante, né? Porque quando eu entrei na Petrobras na década de 80, a Petrobras era uma empresa basicamente de refino, de transporte, de distribuição, e, de fato, se transformou também numa empresa de exploração e produção. Mas qualquer empresa, estatal ou privada, é verticalizada, produz, refina, transporta. Todas as empresas, elas são verticalizadas, integradas. A ignorância é tão grande que ele fala que ele está desintegrando, desverticalizando a Petrobras, como se isso fosse bom para a empresa. Então, aí entra um segundo ponto. Então, o primeiro ponto é o arbítrio da administração da Petrobras. E o segundo ponto, nós vamos considerar aqui ignorância, a partir do princípio que ele é um ignorante. Paulão, você vai fazer esse reparo. Você está falando que é ignorância, eu já acho que é a intenção mesmo de destruir uma alavanca do desenvolvimento brasileiro, que é a Petrobras, inviabilizar essa empresa. Então, o cenário, né? O cenário é de que amanhã, né, todo governo, o Poder Judiciário, Tribunal de Contas,
estão envolvidos, né, em derrubar essas duas liminares amanhã, que são os dois primeiros itens da pauta do STF amanhã, né? Eu, com muita humildade, né, percorri, fui muito bem recebido em todos os gabinetes, né, à exceção de um, né, mas fui muito bem recebido. Cheguei a conversar com o ministro do Supremo ontem e fui muito bem recebido. Conversei com as assessorias técnicas todas. O que eu estou dizendo para vocês aqui, eu disse a eles ontem, todas as assessorias técnicas, né, percebi que havia realmente muita ignorância. Aqui é ignorância mesmo, não é outra coisa, não, a respeito do processo da Petrobras, da administração, da indústria do petróleo. E eu notei até por parte das assessorias técnicas, até muito, de certa forma, ficaram até agradecidos com a minha presença lá. Eu fui lá em nome da Associação dos Engenheiros da Petrobras, distribuí o material da Associação dos Engenheiros da Petrobras em todos os gabinetes, e espero ter feito, estou com minha consciência tranquila, né? Você é demais, Paulão. Sinceramente, eu falo aqui, você não é só uma pessoa tecnicamente competentíssima, e você é uma fonte de inspiração para a gente pelo seu comprometimento com tentar salvar o que resta do Brasil e seu engajamento. E assim, certamente você fez a sua parte, está com consciência tranquila, mas não tenha dúvida que você tem a admiração de todo mundo que está nos vendo, porque realmente você foi representando a EPET, mas você foi representando todos nós, aí não tenha dúvida. Então, por hora, eu estou deixando o meu pessimismo, né? E a gente tem que acreditar amanhã que essas liminares vão ser mantidas e que esse arbítrio e que essa ignorância, né, sejam interrompidas, porque esse arbítrio e essa ignorância estão destruindo, desintegrando a própria Petrobras. A decisão do ministro Edson Fachin é mais restrita, mas a decisão do ministro Ricardo Lewandowski é importantíssima, porque ela abrange todas as estatais, todas as privatizações, né? Não é só a Petrobras. Então, é muito importante que todos, né? Então, faço aqui um apelo a todas as associações, entidades de classe, sindicatos, né? Centrais sindicais, que se mobilizem, porque amanhã é um dia muito importante, né? E, como eu estava lá, eu via o que é a pressão, né, do sistema financeiro, do sistema econômico, né? Então, e hoje, muito rapidamente, antes de entrar aqui, dei uma olhada nos jornais, né? Cheguei a ver a manchete, né, na Folha de São Paulo, né? E a gente vê que o arbítrio e a ignorância, né, estão presentes, né, nos grandes jornais. A ignorância no estrito senso, aí, no caso, porque é bem específico e bem direcionada essa ignorância. É porque é o meu modo, né? É o meu modo. Eu vou insistir aqui na ignorância porque é o meu modo de... Não, é perfeito, Paulão, é perfeito. Então, aí eu elaborei, né, esse texto, mandei para vocês. Esse texto eu entreguei também lá nos gabinetes, né, que mostra que a privatização no Brasil sempre foi uma decisão política. Ou uma lei que permite ou não a privatização. No caso da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, da Eletrobras, Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e CGTE, essa privatização é vedada pela Lei 9491. É vedada. Então, foi uma decisão política de se vedar, de não permitir essas privatizações. No caso de haver possibilidade, a decisão de privatização também é política. Então, vou dar um exemplo aqui de uma decisão política de privatização ocorrida no final do ano passado. O decreto do presidente Temer, né,
incluiu a privatização das subsidiárias da Eletrobras no chamado PPI/PND, né? Mas está lá o PND, porque o PPI vem da Lei 3.304, mas ela assume totalmente a Lei 9491 e o PND, então são coisas combinadas, né? Então, houve o decreto e essas distribuidoras da Eletrobras foram privatizadas em leilão na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Aqui nós temos um mundo à parte que se chama Petrobras e a administração da Petrobras, que está acima da lei, acima do bem e do mal, e faz o que ela bem entende. Ela se julga no poder, essa administração, de privatizar por uma decisão da administração da Petrobras. Eles vendem a TAG por 8,6 bilhões por uma decisão da administração da Petrobras. Não houve decisão política, não houve decreto, não houve lei, não houve nada. Então, é o mais absoluto arbítrio defendido por essa grande imprensa, por esses jornais, né, que eu vou usar aqui a expressão ignorância de novo. São que vivem na mais absoluta ignorância e defendem o arbítrio. Então, esses órgãos, e a imprensa, e a grande imprensa. Então, se perguntarem, né, eu já sempre disse isso, né, que o grande problema do Brasil realmente é a mídia, é a imprensa. E destruiu grandes líderes, né, criou fatos, criou versões, destruiu o país, né? A Lava Jato, né, também é um exemplo de destruição do país pela criação dessa mídia, né? E o efeito disso na eleição e tudo, né? Agora existe também essas redes sociais, né? Eu já estou velho, não sou muito de redes sociais. Talvez aí haja uma possibilidade de levar a informação correta, né? E eu penso que é o que vocês fazem, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, por ter esse espaço para trazer aqui a minha visão técnica, aqui é a visão técnica sobre o assunto. Você não agradece nada aqui, Paulão. Você não agradece nada. Nós que agradecemos. Por favor, né? Ficou para o Carlos Krebs. Por favor, né? Fala aí. Nós que agradecemos, Paulão. Só gostaria também que tu desse uma palavrinha sobre a frente parlamentar que está se formando hoje em defesa da Petrobras e contra a privatização da empresa. Então, hoje, às 15 horas, né, vai ser lançada a frente parlamentar em defesa da Petrobras, um evento muito importante. Eu também vou estar lá apresentando um livro, né, que está saindo meu livro agora, na editora da UNB. Também vai estar disponível o livro lá, vou fazer a entrega do meu livro, vou estar lá. Alô, expressionautas em Brasília, a oportunidade de encontrar esse nosso herói da resistência aí, Paulão, hein? Então, vou estar lá também. Eu assim, muito sinceramente, né, eu acho importantíssimo, mas a gente tem um grande problema, né, que é falar para nós mesmos, né? A gente tem divergência aqui com o PT, né? Ainda mais eu que sou brisolista, né? Então, a gente tem divergência aqui com o PT, mas nós estamos no mesmo campo, né? Mas a gente fala, a gente defende, né, as mesmas... A gente tem os mesmos ideais, né? Eu tenho muita admiração pelo Lula, pelo doutor Estrela, que foi um grande diretor da Petrobras, que descobriu o pré-sal. Os méritos do Partido dos Trabalhadores são inegáveis. O doutor Estrela é uma pessoa fantástica, que tem a minha admiração. Então, a Petrobras tem visões fantásticas, né? Então, nós estamos no mesmo campo. Agora, o problema dessas frentes, né, é que a gente fala para nós mesmos, né? E aqui, para a gente segurar aqui essas liminares, né, e essas frentes também, elas precisam ter, a gente precisa falar com todos os setores da sociedade. Então, eu, particularmente, né, fiz aqui meu esforço para convidar e para chamar pessoalmente, né, pessoas, por exemplo, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, o senhor Fonseca,
Poliva, né? Que não tem nada a ver com Petrobras, que não estão em movimentos. A questão do caminhoneiro é muito objetiva, é o preço do diesel, né? O agronegócio, né? Então, mandei convites aqui, chamei pessoas ligadas aí aos parlamentares do agronegócio, né? Para que essa frente não seja a esquerda falando para a esquerda ou a centro-esquerda, né? Falando para nós mesmos, porque isso a frente em defesa da Petrobras precisa ser ampla, né? Então ela precisa ter os caminhoneiros, os produtores agrícolas, o agronegócio, o país, né? Porque existe hoje a visão de que esse modelo ultraliberal vai salvar o país, né? Na verdade, vai destruir o pouco que resta, né? Como o Menem fez na Argentina, destruiu o que restava da Argentina, e aqui nós estamos destruindo também o país, e a gente precisa fazer essa discussão muito seriamente, né? Do ponto de vista técnico, né? O que é a Petrobras, a importância da Petrobras, e é o que eu faço no meu livro, e estou buscando também apoio aqui para escrever um outro livro sobre as renúncias fiscais no Brasil, no setor petrolífero, né? Estou começando a escrever esse livro aqui e buscando aí apoio também de sindicatos, de pessoas, porque não é fácil, porque não adianta. Tem que explicar para a gente depois como é que o teu dia tem 48 horas, Paulão, porque o nosso tem apenas 24. Não só isso, Carlos Krebs, como é que ele encontra a motivação? Porque a gente sabe que ele corretamente é pessimista na análise, mas ele é muito otimista na ação. Assim, incrível, Paulão. Você tem que falar pra gente, assim, como é, porque tem muita gente desiludida, Paulão, assim, que fala, poxa, tal, não tem jeito. E você não desiste. Alguma coisa faz com que você não desista. Você precisa dar receita porque tem gente precisando aí desse favor motivacional. Eu posso me considerar um populista, com muito orgulho. O populista, quando fala que é populista de esquerda, então, é a minha glória, né? Eu me considero um populista nacionalista, de esquerda, brisolista, com muito orgulho, e eu busco muita força, muita resistência, até em homenagem ao Brizola, que acho que não está bem representado hoje no Brasil, até no seu partido, no seu candidato, né? Mas eu tento fazer, né? É claro que não dá para comparar o que o Brizola fazia com o que eu faço, né? Mas eu tento imaginar assim, o que o Brizola estaria fazendo nesse momento, né? Apesar de toda essa destruição do país, né? A minha inspiração realmente é no populismo nacionalista, desenvolvimentista, de esquerda, de projeto nacional, a educação, né, que era a bandeira dele, e então eu não vou, a hora que sair o resultado lá, né, das votações dessas duas liminares, né, eu posso voltar para o meu pessimismo. Eu volto para o meu pessimismo. Ô, Paulão, assim, a gente... Mas até aqui eu estou otimista. Eu estou acreditando que o Supremo pode interromper esse período de arbítrio da Petrobras, da administração da Petrobras. Então, é amanhã, então, Paulão, é amanhã que o plenário do Supremo vai votar essas liminares? Essas duas liminares. Todo mundo de olho, então, nessa sessão aí para saber. A gente tem que também, como eu falei aqui, não ficar com expectativa muito alimentada, porque teve aquela reunião lá do Toffoli com o Bolsonaro e o Rodrigo Maia, e vamos ver se, de repente, ele não vendeu, né? Não vendeu os dois ministros que deram as liminares. Então, a gente tem que ficar de olho e fazendo pressão até o fim, Paulão. Então, agradecer muito a oportunidade aí, viu? Um abraço aí. Ô, Paulão, uma última pergunta para você. Você que é um cara alto, você jogava vôlei? Não, eu jogava um basquetezinho, viu? Porque você não sabe quem está com a gente na sala esperando para conversar com a gente. Uma ídola, assim... Nossa, Ana Moser. Olha quem está aí para conversar com a gente. Queria saber. Ela aí, olha aí do lado. Ó. Você tem altura para jogar vôlei, mas quer dizer que seu lance era basquete. E eu também jogava um tênisinho, né?
apesar de ser um esporte elitista e tudo, mas eu era estudante, empregado do Banco do Brasil, e lá no Clube do Banco do Brasil tinha umas quadras e tinha umas raquetes que eles emprestavam para a gente entrava com tênis lá de futebol para jogar na quadra de saia. Mas aí eu gostei do esporte, até hoje eu pratico. Eu me mantenho em forma, né? O Brizola falava que os Brizolas viviam muito e que o Brasil ia ter que aturar o Brizola por muito tempo. Infelizmente, isso não ocorreu, né? O Brizola ele achava que ele ia viver muito, mas infelizmente ele se foi, né? É verdade. E eu, de certa forma, estou tentando aqui, né, manter a minha longevidade também. Você sabe que uma das felicidades da minha vida é que, por afinidade, por casamento, eu acabei me tornando retroativamente parente do Brizola, digamos assim. Pelo menos contraparente. Então, foi retroativamente. Não cheguei a conviver, mas, enfim, é uma felicidade minha. Paulão, muito obrigado aí, porque eu quero dizer o seguinte, que embora você não jogasse vôlei, jogasse basquete, tênis, se você jogasse vôlei, você como brasileiro que é, e seu comprometimento, você estaria no mesmo time da Ana Moser, essa pessoa sensacional que a gente vai conversar agora. Valeu, Paulo. A gente deseja boa sorte para você e, mais uma vez, nós estamos muito orgulhosos do seu empenho, de ter você aqui toda quarta-feira, dedicando ainda mais do seu tempo para a luta e nos honrando muito aqui com essa sua ajuda. Tá, muito obrigado aí, abraço a todos aí, viu? Ron, Carlos, todos aí, Ana Moser, ótimo, né? Muito bom aí a presença dela aí no programa, viu? Um abraço a todos aí.